Oi, pessoal. Hoje é a segunda parte da aula, né? A gente está com uma presença ilustre hoje da professora Carol. Ela vai dar a parte de biologia. Pode se apresentar. Olá, gente. É isso, vamos correr só porque o tempo tá curto, então a gente já Uhum. se apresentou em off, então Isso. seguimos. Escrever a apresentação, ver a aula ao vivo. A aula hoje vai ser sobre carboidratos e metabolismo energético. A gente vai falar da parte química primeiro, para vocês entenderem um pouco o que são os carboidratos quimicamente, e depois o que acontece no nosso metabolismo, o que acontece no nosso corpo, que vai transformar esses carboidratos, né? Primeiro, para descobrir, né, entender o que são eles, a gente vai ter que justamente definir o que são carboidratos. O nome fala tudo. Carboidratos são carbonos hidratados. Então, a base de todos os carboidratos é comum, né? É basicamente comum. Tem algumas discrepâncias, mas são raras. Que é CnH2ON, justamente um carbono, N carbonos com N águas. Então, é bem fácil lembrar: carbono hidratado, carbono com água, né? Tranquilo. A fonte primária de energia. Mas como assim fonte primária de energia? A gente usa para acender lâmpada carboidrato? Não. Calma, não queria que eu falasse isso. Mas a gente usa no nosso corpo. Todos os seres vivos usam carboidrato como fonte primária para fornecer energia, que vai ser para o processo da biologia. Vamos ver daqui a pouquinho, né? Energia. Nos carboidratos, a gente consegue ver vários oxigênios, né? Tem muitos grupos oxigenados. Então, funções que a gente aprendeu até agora, que se precisar não usar para nada, a gente vai ver agora que elas vão estar presentes nos carboidratos. Os carboidratos, eles têm moléculas simples, né? E moléculas mais complicadas e moléculas gigantes, complicadíssimas. Então, a gente sabe que eles podem se juntar e fazer essas moléculas grandes pra caramba, que vão estar presentes em muitos organismos vivos. O composto principal é justamente a glicose. Devem ter ouvido falar, a glicose, você pensa em algumas doenças, né, que tem a ver com a glicose. Você pensa em açúcar mesmo, em coisas doces, com glicose. Mas é o composto principal. Eu coloquei aqui um fator interessante que a Carol me falou, né, que o sistema nervoso ele só consegue utilizar carboidratos como fonte de energia, que esse nome é barreira hematoencefálica. Hematoencefálica, não sei muito bem. Isso. Consegui repetir o que ela me falou, então. Então, não vai ser a fonte primária de energia, vai ser a única fonte de energia. Então, a gente vai tentar segurar esse carboidrato para mandar para o cérebro mesmo. Quer dizer, para o sistema encefálico. Sistema nervoso, desculpa. Não pode falar cérebro, pelo jeito. Né? Aqui está a forma da glicose, é glucose, porque acho que é em inglês. Vocês podem ver que tem duas moléculas diferentes. Vai mudar só. No caso, a gente pode ver aqui, vou falar um pouquinho rápido disso, mas a glicose são as duas, no caso. Se eu tiver glicose na mesa, vai ser as duas. A diferença entre elas é que a maioria dos H está para um lado e a outra está para o outro. Eu vou falar melhor dessa diferença, mas sabe que a glicose pode estar me referindo a essas duas formas juntas num composto só. Né? Se tiver uma história, vai ser a mistura dessas duas, a glicose. Eu vou falar primeiro sobre a base de todos os carboidratos, que são os monossacarídeos. São a parte mais simples. Todos os outros grupos vão ser formados deles. E é importante saber que eles têm uma função mista. Lembra o finalzinho da aula de funções que eu falei? Funções mistas podem ter várias funções da mesma molécula, a gente vai ter que eleger a mais importante. Então, nesse caso vão ser poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. Tanto o aldeído como a cetona tem a probabilidade maior que o álcool, então a gente pode chamar de polidroxialdeído ou polidroxicetona. Tem outros nomes também, que às vezes são cobrados, que é tipo, os que têm aldeído são chamados de aldoses e tem cetona de cetoses. Mas isso, né? Tipo, é fácil de lembrar porque é aldeído, aldose, cetona, cetose, e tem outra coisa que eu vou falar agora, que sempre que tiver esse ose, você pode pensar em carboidrato, que é a nomenclatura que meio que dão para eles. E é assim que a gente classifica eles. Como a gente vai classificar? Como a gente classificava as funções orgânicas. Se a gente dava o nome para elas, a primeira coisa que a gente fazia era contar os números de carbonos. Você via quantos carbonos tinha, aí você conseguia a cadeia principal, pá. Aqui vai ser parecido a classificação deles, mas de acordo com o número de carbonos. Então a gente vai ter carboidratos monossacarídeos de 3 a 7 carbonos. Eu vi lugares que tem 8 carbonos, só que eu aprendi 7 e eu vi na apostila 7, então eu coloquei 7.
que justamente vão ser trioses com 3, tetroses com 4, pentoses com 5, hexoses com 6, heptoses com 7, né? Tem esse ose no final e o prefixo referente ao número de carbonos que tem esse monossacarídeo. Agora uma pergunta que eu vou lançar para vocês. A gente sabe que a fórmula dos monossacarídeos vai ser CnH2ON, né? Vai ter um carbono para cada água. A gente vai conseguir ter diferentes monossacarídeos para o mesmo número de carbonos? Por exemplo, se eu tiver, sei lá, 5 carbonos, eu vou ter 5 águas. Eu posso ter 2 compostos diferentes? Sim. Eles vão ter a mesma fórmula molecular, né? Mas podem ter vários compostos com essa mesma fórmula. São conhecidos como isômeros. A gente não viu ainda, mas eu vou dar uma palhinha nessa aula. Na lista de hidrocarbonetos eu coloquei, coloca a fórmula molecular. Aí ficava, tipo, 2 fórmulas iguais. Falando, como assim? São diferentes, mas têm fórmulas iguais? Sim, são isômeros. Podem existir, então, várias moléculas que tenham a mesma fórmula molecular, mas são diferentes entre si. Então, dessas várias classificações, as mais importantes são as pentoses e as hexoses, com certeza, porque as hexoses, principalmente, os pentoses um pouquinho, mas as hexoses têm que ser conhecidas, a maioria. E a maioria não, 3. 3, 4 são importantinhas. Eu coloquei esse chart sobre a glicose, que com certeza é o monossacarídeo mais conhecido de todos, né? Você ouve glicose no dia a dia, basicamente. Ela é composta de 6 carbonos, então uma hexose. E como que é a forma dela? Como a gente representa ela? A gente achou 2 formas de representação. Tem a normal e tem a cíclica. Muita gente acha que eu e a Carol pensamos também que eram iguais, essas 2 coisas. Tipo, uma era a mesma coisa, que era só a forma de representar. Mas não. Elas estão em equilíbrio. A gente viu que em soluções aquosas, em soluções, desculpa, não necessariamente aquosas, em soluções, a representação cíclica é mais favorecida do que a normal, né? Vou colocar as 2 aqui, a representação normal contra justamente a representação cíclica dela. Você vê que são moléculas diferentes. Eu não só coloquei no plano, isso aqui tá 3D, aliás, você pode ver que aqui tá mais pertinho, né? Tá mais sombreado. Mas são representações diferentes da mesma molécula. Aqui, a gente pode observar também, justamente, são vários álcoois, né? 1, 2, 3, 4, 5 álcoois, e aqui na ponta um aldeído, né? Aqui é totalmente diferente, tem um heterocíclico, né? Que é um ciclo de carbonos com oxigênio no meio, aí tem oxigênios para baixo ou para cima, né? Que é completamente estranho, né? Como se forma, como sai disso e vai para isso, é um pouquinho complexo. Mecanismo químico, tem um monte de coisa. Mas você tem que saber, basicamente, esse carbono aqui vai se ligar aqui nesse oxigênio do aldeído. Né? Mais ou menos isso, essa ligação vai para cá, tá? Mas se vocês fizerem, dá para entender mais ou menos isso. Mas isso realmente não precisa saber. Tipo, nem colocam na etapa que está em equilíbrio. Isso é realmente coisa a mais. Mas uma coisa que eu queria falar rapidinho é a diferença. Aqui eu coloquei D, aqui eu coloquei L, aqui eu coloquei alfa, aqui eu coloquei beta. Né? Essas 2 coisas têm 2 formas de representar. Essas 2 representações. Essa primeira, por que tá D, por que tá L? Há uma isomeria, eles são isômeros, né, entre si, conhecido como enantiômeros. Eu não vou falar certinho, mas coloca um espelho entre as 2 aqui. Se você colocar um espelho, você vê que as imagens são espelhadas. Tipo, se você levantar sua mão direita no espelho, a mão esquerda do espelho levanta, né? Tipo, vai estar igualzinho aqui. É justamente isso. O OH vai estar espelhado, vai estar o mais próximo com o mais próximo, mais próximo com o mais próximo, tá? E essas moléculas são diferentes. Elas são espelhadas, mas elas são diferentes. Justamente esse espelhamento torna elas diferentes. Aqui D e aqui L, porque ela tem uma atividade óptica. Uma desvia a luz para a direita, outra para a esquerda. Destrógeno e levógeno. Não precisa saber isso, a gente vai ver isso em isomeria. Eu posso trazer de novo essa molécula, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Aqui é mais simples de perceber, né? Justamente está assinalado que o alfa, esse OH está para baixo, e o beta para cima. Parece estranho, né? Só muda isso, mas isso faz total diferença na química dos carboidratos, porque vai fazer moléculas diferentes. Aqui vai ligar por baixo, aqui por cima, fazer moléculas com estruturas completamente diferentes. Né? Aí você tem que lembrar, justamente, que é uma molécula tridimensional. Não vai ser assim planezinho, né? Vai ser mais complicado. E aqui está apresentado tridimensionalmente já. Tem para cima e para baixo, então tá 3D. Alguns exemplos de monossacarídeos são muito conhecida a frutose, né? Que acho que em uva tem bastante frutose, se não me engano. Que é justamente muito parecido com a glicose, só que vai ter aqui a cetona. Esse vai ser um
poliálcool-cetona, uma cetose. Aqui tá fructose porque acho que é em inglês. Mesma coisa, aqui coloca o espelhinho, vai estar D e L. É tranquilo de ver, não precisa saber a fórmula certinho, é para ter uma ideia, putz, frutose, cetona, uma cetose, tem os álcoois e parece com a glicose. Pra saber isso. Não precisa saber certinho. Aqui é a nossa famosa glicose, né? Já mostrei 3 vezes essa imagem, mas, de novo, vou colocar espelho, um nesse, não precisa saber, mas todos esses compostos vão ter antiômeros, né? Que são essa coisa do espelho. Mas aqui, por exemplo, vai ter o aldeído, né? Que você pode ver que é diferente. Aqui vai ter a acetona e aqui vai ter o aldeído. E uma diferente, mas muito parecida com a glicose, é a galactose. Você pode ver, você pode comparar e falar, mano, é a mesma coisa, tem o aldeído aqui e tem vários álcoois. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que, se eu mudar um OH de lugar, aqui vai ter 3 de um lado e 1 do outro, aqui 3 de um lado e 1 do outro, né? Mesmo composto. Aqui, se eu colocar 2 de cada lado, desse jeito, vai ser um composto completamente diferente, que vai fazer outras ligações, que vai gerar outros compostos também, com propriedades completamente distintas, né? Se eu contar os carbonos, todas essas vão ser hexoses. São as 3 hexoses mais importantes que a gente tem. A gente vai mostrar algumas reações com elas daqui a pouquinho. Eu coloquei também a ribose, que vai... É a parte do RNA, né? Do nosso metabolismo. Não sei se já falam de RNA, DNA. Mas, se a gente contar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Cada um vai ter 5 carbonos. Então, justamente, não vai ser mais uma hexose, vai ser uma pentose. Também D e L, só para a gente lembrar. Deixa eu ver aqui, acho que teve perguntas. Não é importante entender isso aqui, não. Eu só coloquei para dar um exemplo. Essa parte eu só estou falando mesmo de D e L, vocês entenderem por que 2 coisas é o mesmo. Porque elas são isômeros. Não precisa saber mais nada agora. Depois, quando eu der isomeria, a gente vai ver, eu posso colocar de novo esse composto, a gente vai ver, putz, realmente eram isômeros, sabe? Mas aqui só saber, é diferente porque é isômero. Mas como assim? É isômero. Só sabe disso. A gente vai ver agora os disacarídeos. Justamente, tem os monossacarídeos e os disacarídeos. Tem mais um, tem mais fácil depois, mas os disacarídeos são justamente a junção de 2 mono. 2 mono forma di. Né? Também pode ser chamado de oligosacarídeos. Oligo acho que vem de poucos e sacarídeo tem a oligarquia, né? Poucos. Oligo vem de poucos e sacarídeos vem justamente desses açúcares, né? De carboidratos. Então, os oligosacarídeos são os disacarídeos, os trissacarídeos, mas eu não vou falar de trissacarídeos, vou falar só de disacarídeos agora. Que são 2 monossacarídeos. Como vai ser a reação? Eu pego um, pego o outro, junto e libero uma água. Muito importante, eu não só junto os 2, eu tenho que liberar essa água. Essa reação a gente vai mostrar daqui a pouco, mas é muito importante vocês saberem que junta e sai água. Então, aqui, se usar aquela fórmula básica, CnH2ON, você não vai dar certo. Por quê? Porque liberou uma água, né? Vai ser um H2ON-1. Porque, justamente, nessa síntese desse disacarídeo, vai ter a liberação de água. Né? É uma síntese com liberação. Porém, também é possível você pegar um disacarídeo e voltar para 2 monossacarídeos. Né? Então, eu pego o disacarídeo mais a água, é importante saber que tem que ter a água também, e separo nos 2 que eram originários daquele disacarídeo. Essa reação é chamada de hidrólise, e geralmente ela tem que ter algumas enzimas para separar essa molécula, porque não é muito simples, né? Você pode ver que as moléculas são mais complicadas, têm números maiores, porque elas são realmente mais complexas. Então precisa de enzimas para conseguirem fazer exatamente o que precisa para separar ela. Uma coisa importante é que aqui eu não especifiquei. Isso aqui é uma hexose, isso aqui é uma hexose. E podem ser... eu te mostrei 3, mas podem ter outras hexoses também. Então é legal saber que diferentes combinações de monossacarídeos geram disacarídeos completamente diferentes, né? Aquele negócio, se eu mudar a glicose por galactose, que muda uma ligação só, né, para um lado ou para o outro, cara, muda completamente o disacarídeo que eu coloco. Né? E, para dar um exemplo, um disacarídeo muito conhecido é a sacarose, que é um açúcar comum, né, conhecido, açúcar de cozinha, assim, que a gente usa para adoçar as coisas. Então, eu coloquei alguns exemplos para a gente ter uma ideia. O que vai acontecer? Eu tenho uma hexose, outra hexose, formando esse disacarídeo mais água. O que acontece? Eu acho que eu não coloquei a parte química mesmo. Basicamente, nesse ciclo aqui, eu vou juntar um OH
com o outro OH, vou aproximar esses dois, e vai liberar uma água, e juntando os dois O. Eu acho que eu já mostrei uma reação assim, não sei se vocês lembram, muito parecida, mas é justamente junto as duas moléculas em um só oxigênio e libera a água desse HOH. Né? Eu não mostrei, justamente, é melhor ver na estrutura tridimensional como acontece essa síntese, mas agora eu vou dar alguns exemplos formais disso. Juntei duas hexoses formando um disacarídeo. Eu consigo saber qual disacarídeo eu formei? Não, porque eu não especifiquei essas duas hexoses. Se eu desse a estrutura, talvez desse, mas não dá para cobrar isso, porque eu não consigo decorar todas as estruturas. Então eu vou falar, olha, eu juntei uma glicose com uma frutose. O que aconteceu? Formou uma sacarose, né? Aquele exemplo que a gente deu, o açúcar comum, né? Mais água, limite da água. É aqui o açúcarzinho, né? Então forma o disacarídeo, nesse caso a sacarose, e a água. Mas é uma reação muito parecida. Duas hexoses formando um disacarídeo mais água. Vai formar sacarose de novo? Não necessariamente. Se eu colocar nesse caso glicose e glicose, então glicose duas vezes, seria aquilo que eu mostrei, né? Coloquei as duas glicoses, se eu ligasse elas aqui, o que vai formar? Formar a famosa maltose, que é o açúcar do malte, é o carboidrato que tem no malte, né? Malte é que vem na cevada, né? A cevada vira um malte para fazer bebidas alcoólicas, para fazer cerveja, por exemplo. E se eu colocar de novo mais um exemplo com isso, duas hexoses, nesse caso glicose mais a galactose, que é muito parecida com a glicose, vai formar malte também, é muito parecida. Não vai formar maltose de novo. Vai formar agora a lactose. Essa já é mais conhecida, né? Intolerância à lactose, essas coisas têm a ver com esse disacarídeo. A intolerância à lactose é justamente a dificuldade de voltar. Você quebrar essa lactose de volta em galactose e glicose. Né? A lactose que vem do leite. Justamente quem tem falta dessa enzima que faz essa volta tem essa intolerância à lactose. Agora eu vou falar da última classe, que eu queria falar sobre carboidratos, que são os polissacarídeos. O que são os polissacarídeos? Aqui lembra que eu juntei aquele OH com outro OH, liberei água? Então, eu juntava dois. Se eu juntar vários, se eu já tá, sei lá, 1 milhão, se eu já tá 1000, o que vai acontecer? Vou formar um polissacarídeo. É uma cadeia gigante, são chamadas de macromoléculas de tão grandes que vão juntar várias glicoses, nesse caso, todas elas que são junções de glicoses. Eu acho que podem ter monossacarídeos diferentes, mas a maioria é glicose, que elas se juntam de maneira diferente, forma uma cadeia gigante com N pode ser qualquer número, né? Saudade de matemática. Com N glicoses. E se eu junto N glicoses, eu vou liberar N águas, né? Aqui eu juntei duas, liberei uma, né? Eu vou liberar águas respectivas ao processo. Tem 3 polissacarídeos muito importantes, que a gente vai ver nessa aula, eu acho. Esses já devem ter visto a amido e celulose já, que são justamente a amido e celulose e o glicogênio. Né? A Carol vai falar um pouquinho mais por que serve isso, eu acho. Mas como que eu consigo juntar a glicose e ter 3 compostos diferentes se formando? Eu só estou juntando glicose. Aqui, se juntar glicose com glicose, eu vou formar a maltose, né? Mas em polissacarídeos, por que formar 3 diferentes? Porque lembra que tem a glicose alfa e a glicose beta? Então, se juntar beta com beta forma uma coisa, alfa com beta forma outra, beta com beta forma outra, alfa com alfa. Todas essas formas de juntar diferentes. Então, aquela simplesmente ligação para cima ou para baixo é muito importante para formar, por exemplo, polissacarídeos, né? Se juntar diferentes formam coisas completamente distintas. E é importante saber que, por exemplo, o pão tem amido. Então, se eu comer esse negócio, vai ter uma molécula gigante na minha barriga que eu não vou conseguir quebrar. Não. Ela vai ser quebrada em moléculas mais simples, né? Vai ser quebrada em glicoses pelas nossas enzimas que o nosso corpo tem. Tem a amilase, tem a pitialina, né? A amilase salivar. Né? Um alimento com muito amido, por exemplo, é a batata. Né? Se colocar um indicador, vai ficar preto, assim, de tanto amido que tem. Agora eu vou falar de outro tópico que eu vou falar mais tarde. Tanto que no estude, essa parte de bioquímica tá por último, depois de tudo, porque realmente cobra matérias muito avançadas da química orgânica, que é isomeria e polimerização. De novo, vocês não precisam se preocupar muito com o mecanismo que acontece a polimerização, para ver isso depois, mas só para ter uma ideia do que acontece. Eu peguei até as figuras de etapa para ficar mais fácil. Se juntar, como eu falei, alfa-glicose com alfa-glicose com alfa-glicose, né? Se juntasse só essas duas, né? Tirando essa daqui, formaria um disacarídeo, que seria, sei lá, maltose. Não sei se é alfa-glicose ou maltose, mas, por exemplo, formaria, né? HOH, liberaria essa água, formaria maltose. Mas não. Esses 3 pontinhos quer dizer que tem várias dessas se juntando, né? Então, o que acontece se eu ligar por baixo, todas essas várias se juntando? Vai estar
vai fazer justamente o amido, né? Juntar todas essas alfa-glicoses forma a poliglicose, ou polissacarídeo, conhecido como amido. A forma está aqui embaixo, C6H10O5, né? Porque liberou uma água, não seria C6H12O6, mas como liberou a água, né? E N vezes, porque justamente depende desse número de moléculas que se juntam. Não vai liberar N águas, né? Muito importante lembrar sempre que libera água. E se eu juntar N águas com esse polissacarídeo, mais uma enzima que eu consiga fazer isso, eu posso voltar às glicoses originais, né? Mas agora, se eu juntar beta-glicose com beta-glicose com beta-glicose, vai fazer essa ligação cruzada, não vai ser que vai fazer essa ligação cruzada, e que eu vou conseguir, de novo, um polissacarídeo, nesse caso a celulose, que a ligação aqui é até mais estranha, né? Celulose que tem nas árvores, né? Que tem no papel. Mesma fórmula molecular, C6H10O5N vezes, liberando N águas. Como acontece a reação, não precisa decorar muito bem. Quando der polimerização, você vai entender muito melhor o que está acontecendo aqui. Mas, pegou, juntou água, saiu e formou uma molécula gigantesca com N glicose, né? Essa é a primeira parte. Agora eu vou dar deixa para Carol falar um pouquinho, que eu tô falando muito. Mas é isso. A parte de biologia. Tá, gente, vamos lá então. Agora vai sair um pouco do aspecto químico e a gente vai um pouco mais para biologia. Então a gente entra no metabolismo energético. O que é o metabolismo energético? É uma maneira que a sua célula encontrou para ela obter energia, porque a gente precisa de energia para tudo, para escrever, para sair de casa, para sei lá, para fazer qualquer coisa, definitivamente qualquer coisa. E aí, aqui é um exemplo de um mapa metabólico, super simplificado, na verdade, porque isso aqui é gigante, mostrando como que a gente pode usar diferentes compostos, como carboidratos, proteínas e lipídios, para obter diferentes mini compostos, digamos assim. Então, a gente quebra o carboidrato, que é um polissacarídeo e vira glicose, por exemplo, poderia ser uma frutose, de repente. E aí isso gera piruvato, que entra no ciclo de Krebs, que a gente vai falar depois. Proteína, por exemplo, a gente quebra proteína em aminoácido, porque a proteína, lipídio, carboidrato, são coisas muito grandes. E não cabe na nossa célula, nossa, eu vou pegar uma super proteína e vou enfiar na minha célula. Não, isso não acontece, gente, não acontece. A gente tem que quebrar em frações menores. As frações menores de proteína são os aminoácidos, e a gente vê aqui que a gente tem aminoácidos separados por em diferentes grupos. Então, a gente tem que diferentes aminoácidos vão formar diferentes compostos. Tá? Aqui é o glutamato, por exemplo, ele vai formar o alfa-cetoglutarato. Vocês precisam saber disso? Não precisa, gente. Isso aqui a gente comenta por desencargo de consciência, sinceramente. Por quê? Para que serve o metabolismo energético? Gerar precursores para o ciclo de Krebs, porque tudo leva para o ciclo de Krebs de alguma forma, tá? Pode passar, Breno. Breno? Cadê o Breno? Ah, tá, obrigada. E aí a gente tem a respiração celular, que é um exemplo de via que acontece no metabolismo energético. O nosso foco hoje vai ser sobre a quebra da glicose, tá? E o processo completo, então, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, eles precisam necessariamente de oxigênio. A glicólise não precisa, mas a gente vai ver no próximo slide. E o foco da nossa respiração celular, não só da respiração celular, mas do metabolismo energético como um todo, é para a obtenção de ATP, que é adenosina trifosfato, tá? Que é esse composto que é feito por adenina, que é uma base, ribose, que é um exemplo de pentose, e ele tem 3 grupos fosfato. Qual é a magia do ATP? Quando você quebra uma ligação entre o fosfato e o oxigênio, você acaba liberando energia, tá? Bastante energia, digamos assim, porque essa ligação, ela é muito forte. E quem é o ícone, assim, o ícone supremo da nossa respiração celular é a mitocôndria, tá? Da maior parte do processo, no caso. E a mitocôndria é uma organela que vocês já devem ter visto com a Lelê, uma organela delimitada por dupla membrana. Ela tem uma parte aqui, que é a parte mais interna, que está pintada em vermelho, é a matriz, uma matriz da mitocôndria, matriz mitocondrial, digamos assim, e esse envoltório da matriz é chamado de crista mitocondrial. São várias cristas mitocondriais e super importantes para os nossos processos seguintes. Pode passar, Breno. Primeiro passo, glicólise. De onde que a gente parte? O Breno comentou que tem amido na batata, no pão, enfim. Partimos do seguinte ponto. Chegamos de tarde, vamos comer um pão com leite condensado. Muito, 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 muito amido. O que a gente faz?
para esse pão com leite. O que a gente vai fazer com o pão com leite condensado? A gente vai enfiar um pão com leite condensado dentro da nossa célula? A gente não vai fazer isso. Até porque não cabe, basicamente. Então, a gente precisa quebrar esse pão, que é feito de amido. O amido é um polímero, é uma poliglicose. Então, a gente vai quebrar esse amido nessa primeira via. A glicólise é uma via que acontece no citoplasma e a gente não precisa de oxigênio. Então, é uma via que vai acontecer independente da situação, digamos assim. Essa via, no cursinho, a gente geralmente vê muito como uma quebra direta entre glicose, gera 2 moléculas de piruvato, gera 2 ATPs e 2 NADH. NADH é um composto que é uma coenzima e ela tem muita energia, mas essa energia está, a princípio, contida. A gente não pode usar ela brutamente. Só que essa reação, na verdade, não é tão direta assim. A gente tem umas 11 etapas, não contei, na verdade, mas dessa esquematização de cima, a gente tem algumas etapas para essa quebra ficar completa. E, inclusive, a glicose sozinha, ela não entra na célula. Tipo, nossa, quero entrar na célula, vou entrar, depois de ter sido quebrada. Não, ela precisa do intermédio da insulina, mas a gente vai falar um pouquinho depois, daqui a pouco, no caso. E aí, nessa via, a gente tem, então, novamente, produção de 2 ATPs, 2 moléculas de piruvato e 2 NADHs. Pode passar. E aí, a gente tem o quê? Um monstro para vocês, geralmente vestibulandos. Vestibulando odeia o ciclo de Krebs com todas as forças, porque fala, nossa, mas o que eu vou fazer com citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato? Não precisa saber, esse é o ponto. A gente precisa saber o que o ciclo de Krebs dá pra gente. Então, primeiro ponto, o ciclo de Krebs, ele acontece nas cristas mitocondriais, que é aquela região que delimita ali a matriz, tá? E é um processo que depende de oxigênio. Então, se não tem oxigênio, a gente não tem ciclo de Krebs. E aí, se a gente não tem oxigênio, inclusive a gente vai ver um pouco mais tarde na aula, que vai ter um outro processo, porque a célula precisa achar uma maneira, evolutivamente, de lidar com essa falta de oxigênio. Ela não pode acumular piruvato e NADH no citoplasma. Então, rodamos o Krebs. Não vou falar de citrato, de oxalacetato, nada. Rodamos o Krebs. Quando a gente roda o Krebs, a gente gera um GTP. O GTP, ele é uma bateria enérgica, digamos assim, só que ele é feito com guanina e o ATP com adenosina. Não faz diferença em termos de energia, então eles dão a mesma quantidade de energia. Forma 3 NADHs e um FADH2 a cada volta que ele dá. Só que assim, 3 ATPs por molécula de glicose são suficientes para a gente manter todas as nossas funções vitais? Longe disso, assim, tipo, super, super, super longe disso. Então, o que a gente faz? Pode passar, Breno. A gente recorre à cadeia respiratória, que é um processo que vai acontecer na matriz mitocondrial. Tudo bem, a gente já transformou aquela glicose em CO2, então a gente já oxidou da melhor maneira que a gente podia, tanto que CO2, a gente vocês vão olhar em química, em alguma aula que eu não lembro nem que período do ano que é, mas assim, vai oxidando, 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 e o CO2 é a forma mais oxidada do composto. E aí, ok, oxidei, mas assim, eu tenho só 3 ATPs. Eu preciso achar uma maneira de pegar mais, pelo menos, tá, uns 36, 38, que é o que o nosso corpo tem uma, sei lá, uma quantidade ótima por mol de glicose. O que acontece? Lembra que eu falei do NADH? NADH é uma molécula enérgica e o FADH2 também. Então, essa via da cadeia respiratória, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse NADH e esse FADH2 e ela vai ser abusiva. Ela vai arrancar toda a energia que ela puder deles. Oi, calma, tá. Posso repetir? De que parte, Leandro? Cadê? Posso repetir, só preciso saber o ponto. Leandro? Tá. Da glicose, calma, como assim da glicose? Tem alguns pontos com glicose. Ah, da glicólise. Tá, volta 2 slides, por favor, Breno. Tá, glicólise, então. Glicólise, primeira etapa da respiração celular. Pensando no pão com leite condensado, a gente precisa quebrar ele. É a primeira etapa da via. Quando eu quebro esse pão com leite condensado, que gera várias glicosezinhas, a gente tem, então, uma passagem de glicose para 2 moléculas de piruvato. Essa passagem, ela gera 2 ATPs e 2 NADHs, um composto cheio de energia, só que é uma energia contida. Essa fase, ela ocorre no citosol, que é o que a gente pode chamar de citoplasma também, e em situações que tem
tanto oxigênio quanto em situações que não tem, tá? Pode passar. Ciclo de Krebs, então. Calma, volta. Ah, tá. Você tinha pegado o ciclo de Krebs, Leandro? Ah, então beleza. Então vamos já passar cadeia respiratória de novo. Tá, a cadeia respiratória, então, novamente, ocorre na matriz, que é aquela região mais interna da mitocôndria, e ela é responsável pela maior parte de energia, a maior produção de energia. Vai ser abusiva com o NADH e o FADH2, porque assim, de ATP a gente gerou 3 por enquanto. Na verdade, a gente gera um pouco mais, só que a gente tem que gastar. Porque assim, na glicólise a gente gera 4 ATPs. Só que a gente precisa de 2 para ativar a via. Então, o saldo final, assim, que a gente pode usar brutamente, são só 2 ATPs, tá? Não volta, Breno. E aí, o que acontece? Nesse processo entre glicólise e ciclo de Krebs, a gente tem a produção de 3 ATPs, mas a gente produz 10 NADH e 2 FADH2. Só que assim, a gente tem como é que chama? Uma proporção, digamos assim, que cada NADH2, quando ele passa nessa crista, nessa cadeia respiratória abusiva, cada NADH gera 3 ATPs, e cada FADH2, ele vai gerar 2 ATPs. Então, ela vai passar assim, sem dó, e passa, e passa, e passa, e passa. E aí, o que acontece? Conforme ela vai passando por esses complexos, esses 4 complexos, é proteína, complexo de proteína, ele vai liberando H+, para o meio. Mas, tá, a gente está vendo vários H+, mas qual é a importância disso? A gente tem, nas cristas mitocondriais, uma organela chamada... Organela não. Uma enzima chamada ATP sintase. A ATP sintase é a deusa do metabolismo. Se vocês tiverem que cultuar uma enzima, cultuem a ATP sintase. O que acontece? A ATP sintase, ela é uma enzima que depende da entrada de prótons, que é esse H+, para que ela faça ATP. Então, entre H+, ela dá uma girada e faz ATP. Entre H+, gira ATP. Entre H+, gira ATP. É assim que a célula consegue produzir muito ATP, tá? E nesse processo, a gente tem a liberação de água, porque o oxigênio, ele funciona como aceptor final de elétrons. Então, tipo, esse elétron tá... Esse próton, elétron, né? Não sei. Breno, me corrija. Tá pobre, e aí ele vai se juntar o H+ tá pobre, ele vai se juntar ao oxigênio, e isso vai gerar água. Então, por isso que a água vai ser sempre liberada nesse processo de quebra da glicose. Pode passar. E essa aqui é uma visão geral da via, então, tudo que eu falei para vocês. A glicose, ela é quebrada na glicólise, isso no citoplasma, então a gente está fora da mitocôndria, entra no ciclo de Krebs, está aqui na parte como é que pode dizer, na região das cristas, né? Não é bem nas cristas, mas tá ali nesse meio termo. Aí esse ciclo de Krebs, ele libera gás carbônico e ele libera NADH e FADH2. NADH e FADH2 vão passar por esses complexos de proteína, liberando H+, tá? Esse H+ entra na ATP sintase, a ATP sintase gira e faz ATP. Isso é o que vocês precisam saber, basicamente. Onde faz, o que faz e por que faz. Só. Então, é basicamente isso. Pode passar, Breno. E aí a gente pode estabelecer um paralelo, inclusive, né? Preciso falar da botânica, não tem como, mais forte do que eu. A gente pode estabelecer um paralelo entre a fotossíntese e entre a respiração celular. Na aula de fotossíntese, a gente viu que a planta vai produzir glicose, ou, enfim, glicose, a partir de gás carbônico. Só que a questão ela só produziu. A planta é um organismo vivo, como qualquer outro, e necessita de manter as suas atividades metabólicas. Manter a atividade metabólica implica necessariamente em você gastar o seu ATP, enfim, gastar tudo que você produziu. Produzir não, tudo que você tem, digamos assim. E aí um contraponto da fotossíntese é a respiração celular, que também é feita pelas plantas. Então eu preciso de oxigênio por conta do ciclo de Krebs da cadeia respiratória. E aí isso reage com não é bem reagir, porque a gente sabe que não é usado exatamente aqui, mas isso tem uma reação com a glicose e produz moléculas de dióxido de carbono e água e cerca de entre 36 e 38 ATPs. Inclusive, um gráfico de fotossíntese muito característico de prova é aquele gráfico que pede o ponto de compensação fótico. Lembrando que o ponto de compensação fótico é onde a planta produz o tanto que ela
ela gasta o tanto que ela produziu na fotossíntese. Posso sim. Volta no ciclo de Krebs, por favor, Breno. Tá, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é a segunda etapa da quebra da glicose. É uma etapa que vai... Assim, porque, vamos pensar. Eu terminei no piruvato. Acho que talvez tenha ficado um pouco solto. O que eu faço com o piruvato? O piruvato, ele vai ser transformado em duas moléculas diferentes. O acetil-CoA, que é essa molécula que está aqui em cima, e o oxalacetato, que é essa molécula que está aqui embaixo. Essa molécula é uma molécula constante, digamos assim, no nosso organismo, e elas se juntam e formam um citrato. Esse citrato, isocitrato, aí aqui faz um NADH, alfa-cetoglutarato, vai passando. Para que serve o ciclo de Krebs para gente? Para produzir NADH e FADH2. E a gente produz um GTP que tem a mesma quantidade enérgica do que um ATP, e é uma fase dependente de oxigênio, porque tem enzimas no ciclo de Krebs que só funcionam com oxigênio, e se você não tiver oxigênio, você para a via, tá? Enfim, acontece nas crises mitocondriais, eu acho que é isso que precisa saber. E aí, tipo, até esse ponto, a gente tem só 3 ATPs. Pode passar. Passa de novo, passa. E aí, um outro ponto é, ok, comemos pão com leite condensado. Um pão com leite condensado é suficiente pra gente ficar bem. Às vezes não. Às vezes a gente tá triste, a gente quer comer mais. Mas a questão é o ponto em que a gente faz uma ingestão maior. Imagina, a gente faz uma ingestão maior, assim, nossa, eu sentei para comer um pão com leite condensado, comi 5. Eu precisava de 5 pães com leite condensado? Não precisava. Talvez precisasse. Mas a princípio não precisava, tipo, para suprir as minhas demandas metabólicas. Então, o que acontece? O seu corpo, ele não é besta, ele não vai falar, nossa, ela comeu 5 pães, então vou mandar para fora, acabou, não precisa guardar. O seu corpo pensa assim, nossa, e se ela for para os Jogos Vorazes? E se não tiver comida? O que eu vou fazer com ela? Ela precisa comer? Ela precisa viver? E aí, o que ele faz? Ele vai fazer reservas energéticas. A primeira reserva energética que ele faz, que é uma reserva, tipo, até que saudável, digamos assim, é a reserva de glicogênio. Então, você pega aquela glicose que sobrou e você converte de novo em um polissacarídeo. O glicogênio nada mais é do que um polissacarídeo. São várias glicoses juntas. O fígado, ele concentra uma alta quantidade de glicogênio, porque é ele que vai realizar esse processo de quebra. Quebra e síntese também. E aí, o que acontece? A gente tem a quebra induzida pelo glucagon e a síntese induzida pela insulina. O glucagon é aquele hormônio que fala assim, fome, estou com fome. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o FECampus vai dar isso para vocês em endócrino, se eu não me engano. Endócrino, né? Tem digestório. Então, glucagon é estou com fome, quero comer, me dá comida. Então, só que assim, é uma situação que às vezes você não consegue comer. Tá na rua, tá fazendo uma coisa importante, não pode parar para comer. O que é o glucagon? O glucagon, ele vai falar, corpo, vamos quebrar glicogênio. E ele vai começar a quebrar esse glicogênio e vai liberar essa glicose para ser, como é que eu posso dizer? Para ser aproveitada nos processos metabólicos. O sentido contrário é a insulina. O que é a insulina? A insulina é, nossa, comi, estou cheia, e agora? A insulina, ela está relacionada ao processo de plenitude, digamos assim, a plenitude alimentar, não sei se seria esse o termo, mas é tipo esse sentido. Então, eu comi, tô bem. A insulina, ela vai pegar, inclusive, ela vai ajudar a glicose a entrar na célula e ela vai ajudar no armazenamento. Então, tipo, essa via que, quando a insulina está presente, eu vou induzir uma síntese desse polímero também, tá? E aí, tudo bem, abastecemos todo o glicogênio. Só que sobrou, porque eu comi 5 pães com leite condensado. 5 não, comi 10. 10 sobrou. O que eu vou fazer? O seu corpo, ele vai armazenar em forma de tecido adiposo, famosa gordurinha. Então, o tecido adiposo nada mais é do que um acúmulo de triacilglicerol, falam de é triglicéridos. Não é bem assim bioquimicamente, mas a gente fala como acúmulo de gordura e é a maneira mais condensada que a gente tem de armazenar essa energia. Pode passar. E aí, quase o último ponto, é que assim, a gente viu uma via toda que roda com oxigênio. Só que a gente tem situações que não dá pra gente pegar oxigênio do ambiente suficiente, por exemplo, a gente tá correndo, a gente precisa de muito ATP para correr. Vai uma corrida longa, digamos assim, a gente precisa de muito ATP. O que eu vou fazer se eu não tenho oxigênio suficiente?
O seu corpo ele é tão inteligente que ele vai deslocar essa via para um sentido que produz, que diminui esse NADH, porque a gente não pode ter muito NADH nas nossas células, isso é por uma concentração bioquímica, e aí ele vai produzir lactato, que a gente também chama de ácido lático. Não somos só nós que fazemos essa fermentação lática, bactérias também fazem, as nossas hemácias fazem, e fibras musculares. Por isso que quando a gente faz esforço muito intenso, nossa perna começa a dar uma formigada, dar uma latejada. Aquilo nada mais é do que um acúmulo de ácido lático, indicando que você está fazendo fermentação lática. Tá? Pode passar. Agora é Breno de novo, para dar o ar da graça para vocês. Pessoal, voltei aqui. Agora passou a parte chata da aula, né? Que é a parte de saber o que forma o que. Agora vamos entender o que está acontecendo realmente. As coisas químicas estão acontecendo numa fermentação também. A gente viu a fermentação lática, né? Que vai formar esse lactato, né? Lactato, mas ela falou ácido lático, então. Lactato, se eu colocar um hidrogênio aqui, forma ácido lático, né? É justamente o ânion esse. Isso que falou ácido lático, que é só um hidrogênio a mais, um hidrogênio a menos. A célula tem H+ em sobra, né? Então ela consegue fazer isso aí, transformar em ácido lático. Mas vamos ver agora a parte de fermentação alcoólica. O que é a fermentação alcoólica? Justamente tem a ver com álcool, né? A gente tem o álcool que a gente vai ver, no caso, é etanol. Pessoas usam muito etanol como sinônimo de álcool, né? Mas não é. A gente sabe que é um álcool, não são todos os álcoois. Essa fermentação é indispensável, ela é muito importante na produção de etanol e na panificação. Então, meu pão tem álcool? Pode falar aqui um pouquinho, mas não é muito significativo, né? A gente vai ver por que ele vai ter, por que é usado na panificação. É usado um fungo muito especial, que é usado nessas sínteses, né, para produzir etanol na panificação. Acho que não é o único que faz fermentação alcoólica, mas é o mais importante, com certeza, que é o Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae, desculpa, fala Cerevisiae isso aqui. Isso aqui, justamente, se traduzir, acho que é latim isso, com certeza, levedura de cerveja, né? Cerevisiae é cerveja, Saccharomyces é levedura, essa parte do fungo, né? Coisa de fungo. E, né, justamente, esse nome é bom vocês saberem que às vezes é cobrado justamente, Saccharomyces cerevisiae, e ele pode ser usado como fermento biológico, né? Por isso que na panificação o pessoal às vezes usa, tem fermento químico e tem fermento biológico, né? Depende de qual uso você quer. Às vezes fala, compra lá fermento biológico para mim, pode ser químico. Não, tem que ser biológico, né? Eu não sei, eu não cozinho, mas eu sei que existe uma diferença que o pessoal, né, preza. Então, o que é a fermentação alcoólica? Eu vou transformar monossacarídeos, né, em etanol mais gás carbônico. Nesse caso do Saccharomyces, ele pode ser de sacarídeos porque o próprio fungo ele vai ter uma enzima, né, por exemplo, a lactase, que vai quebrar a lactose em glicose mais frutose, entendeu? O próprio fungo vai quebrar e formar monossacarídeo. Mas, em tese, é o monossacarídeo, né? Coloquei sacarídeo porque o fungo pode quebrar e gerar dois monossacarídeos e rodar a fermentação, né? É como a que a cara falou do pão. A gente vai fazer o pão virar energia. Só que o pão não vai entrar na célula. A gente vai ter que precisar de enzima, que vai quebrar esse amido. Aí esse amido vai virar glicose. Essa glicose a gente vai pegar e vai rodar. Mas, no caso, é a mesma coisa. Ele vai pegar, sei lá, lactose e vai quebrar, formar um monossacarídeo e conseguir rodar essa equação aqui. Esse aqui, vamos assumir que é glicose. Pode ser qualquer monossacarídeo, uma hexose aqui. Vamos falar que é glicose aqui, essa parte da esquerda da reação. Aí tem aqui o fungo, né, que é o Saccharomyces. Posso falar com a Saccharomyces? Pode ser outra coisa, não sei. Vamos falar com a Saccharomyces. Ele vai justamente fazer dessa molécula aqui, conhecida como etanol, né, ou álcool etílico, né, 2 álcool etílico e 2 CO2. Isso aqui é só para balancear, né? Aqui tem 6, aqui vai ter que ter também 6. Então, o que ele vai produzir? Vai produzir álcool, justamente, produção de etanol, a gente menciona o álcool, e o CO2, né? Que é um gás, né? O CO2 vai subir, né? Porque é menos denso e ele consegue subir. Essa aqui é a carinha do fungo. A Carol que sabe mais disso, eu acho que isso é uma microscopia eletrônica. É microscopia eletrônica de varredura, porque ele passa pela superfície. Eu confio nela. Com certeza tá correto. Esse aqui é a carinha dele. Então, se é bonitinho, então é isso que a Carol fala. Microscopia eletrônica de varredura. Né? Bonitinho ele, né? Importantíssimo também. E aqui, eu vou falar do que acontece. O que esses produtos vão propiciar, né?
da fermentação alcoólica. Para que serve essa fermentação, né? Eu falei, indústria de álcool, indústria de panificação, né? Mas por quê? Justamente, o álcool, a gente vai ver aqui que é o produto que, sabe, tá lá, né? Forma álcool. Então, se eu quero álcool, eu vou querer fazer essa fermentação alcoólica. Justamente, pego e tenho álcool, que é o que eu quero. Então, tá em água, né? Tá aqui aquoso, tá em água, aí eu coloco o fungo, coloco a comidinha do fungo, né, que é esse carboidrato, esse monossacarídeo, vai formar álcool. Aí eu destilo, né, coloco fogo, destilo, tá pronto, eu tenho um etanol, né. E esse gás carbônico aqui que forma, ele vai ser sempre inútil, ele sempre vai para a atmosfera e vou ter que cuidar, né, para não... Quer que as indústrias têm que cuidar, porque não podem liberar a rodo gás carbônico na atmosfera, porque, né, faz mal, tem um máximo que pode liberar. Então vai sempre ser um empecilho na fermentação alcoólica, o gás carbônico é sempre um subproduto? Não. Às vezes a gente quer justamente gás carbônico. Porque, por exemplo, na panificação, quando eu coloco fermento, eu quero justamente o gás carbônico, e o álcool é um subproduto, né? Às vezes eu vou querer um pouquinho de álcool para, sei lá, dar um sabor, mas é um subproduto, no caso o álcool, e o gás carbônico vai ser o produto principal. Por quê? Aqui, por exemplo, vou mostrar, coloquei o fungo ali, coloquei comidinha, né? E o que aconteceu? Justamente o saco inflou, porque liberou muito gás carbônico, né? Você vê em gases que ele vai ocupar todo o volume, tá? Consegue descobrir o número de mols, vocês sabem disso já, muito melhor que eu, aliás. Então, o gás carbônico vai permitir ser usado como fermento. Por quê? Porque eu coloco o fermento lá na massa que tá toda planazinha assim. Aí eu coloco para esquentar, eu dou energia, né? Energia térmica. Aí o fungo começa a trabalhar lá, o fungo vai começar, não sei se precisa esquentar, aliás. Acho que é antes de ir pro forno que você coloca até o fungo. Né? Você deixa lá a massa crescer, exatamente, coloca a massa crescer, não precisa nem dessa energia térmica. Coloca a massa para crescer, e aí o que acontece? O fungo começa a comer a glicose lá, que começa a fazer CO2. Esse CO2, o que vai acontecer? Ele vai tentar sair, mas a massa tá lá, né? A massa tá lá segurando ele. O que vai fazer? Ele vai, como a massa é muito elástica, ele vai justamente fazer a massa ir para cima, ele vai levar a massa com ele, e vai aumentando essa massa. Como libera muito CO2, essa massa vai crescendo, né? O fermento químico é o mesmo princípio. O fermento químico não vai ser o funguinho, não vai ser o Saccharomyces, né? Não vai ser esse cara bonitinho que vai fazer. Vai ser uma reação química, né, do fermento químico, que vai liberar também CO2. É o mesmo processo, né? Mas nesse caso vai ter o álcool, no outro caso vai ter outro subproduto. Mas é muito importante saberem disso, que o gás carbônico vai ser o que a gente vai ter que querer para a massa crescer. Não sei se vocês já viram, eu vejo muito com a minha mãe que faz massa. Ela, quando usa fermento biológico, ela pega uma bolinha de massa e coloca na água, né? Aí vai lá, vai fazendo outras coisas, deixa a massa crescendo, fazendo outras coisas, aí a massa começa a subir. Aí quando a massa subir, fala, pronto, cresceu, eu vou colocar no forno. O que é essa massa subir? Por que a massa subiu na água? A densidade diminuiu? O que aconteceu? Não, justamente perdeu massa, né? A densidade diminuiu, mas por quê? Porque perdeu massa. Porque eu tinha o monossacarídeo, vai virar álcool e gás carbônico, esse gás carbônico vai fugir da água, né? Ele vai sair, vai diminuir a massa, mesmo volume, densidade diminui e consegue subir, né? Algumas questões cobram isso, mas se vocês souberem que foi um gás carbônico, vocês conseguem extrapolar um pouquinho, né? Falei para vocês, mas não era necessário. Mas enfim, é isso que eu queria falar de fermentação, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não. Carol, você quer comentar alguma coisa? Não, já fui super contemplada já. Ok. Vocês vão atrasar um pouquinho para a aula, né? Mas culpem o A culpa é do Ian, gente. Exatamente, culpem o Ian. 100%. Alguma pergunta a mais? Vou terminar aqui a gravação. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada, gente. Vocês são ótimos. Até semana que vem.